Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos impermeabilizantes do mercado. E de quebra, te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveitando o nosso cupom MasterCast Construção, você tem até 10% de desconto em todos os itens da loja, na primeira compra. O pessoal é fantástico, galera, né? Falem com eles lá. E hoje a gente vai falar de uns assuntos muito bacanas. A gente vai falar de projeto, nós vamos falar de o tempo que dura a sua obra e a gente vai falar de uma startup fantástica. E ó, então já vai deixando o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Mas se inscreve aí, galera. A pessoa tá esquecendo aí, tá assistindo, tá dando like e não tá se inscrevendo. Dá essa moralzinha para nós aí que ajuda a gente a levar aí para mais pessoas aí o nosso conteúdo, que tem vindo coisa muito legal por aí. E para falar dessa parte de engenharia aí, eu trouxe o Guilherme Grings, que desenvolveu aí uma startup muito legal. O Guilherme, ele é mestre de engenharia, ele é professor universitário e ele é dono da startup House, que é uma startup de inspeção predial. Um aplicativo muito bacana aí que está vindo para o mercado e vai mudar muita coisa aí para vocês. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aí. E vou pedir aí que tu te apresente aí para o pessoal, hein? Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Como foi comentado, meu nome é Guilherme Grings, eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em tecnologia da construção, mestre em engenharia civil pela Unicinos, sou professor há 9 anos, né? E eu tenho 2 empresas, a Grings Engenharia, é uma empresa de projetos estruturais e complementares, bem como laudos técnicos prediais, e estou lançando esse mês a House, né, que é uma startup voltada para inspeção e manutenção predial. Cara, muito fantástico. Quando a gente conversou ali e a gente falou, a gente quer falar e vai falar aí durante o episódio sobre como se comporta a edificação ao longo dos anos, né? Como é que ela vai se degradando, as patologias, os problemas, o que vai acontecendo e quanto tempo dura, né? E o Guilherme trouxe daí essa startup que eu achei fantástica. Agora a gente estava falando. E ela monitora, né? Dá toda uma assessoria. Tem bastante coisa legal aí. Fica com a gente aí até o final. Guilherme, vamos falar um pouquinho então de estrutura, né? Para depois a gente entrar aí nos méritos. Como que funciona, né? Como que se comporta, né, ao longo do tempo a nossa estrutura, né? Porque, pô, a gente sabe que depois que a gente constrói a nossa casa, um prédio, a partir do momento que a gente diz que ela tá pronta, ok, a partir daí ela já começa a sofrer desgastes do tempo, né? Tu consegue explicar para o pessoal, né, como que funciona, né? Em quanto tempo, geralmente, quando é bem executado, começam os primeiros problemas, os primeiros sinais? Sim, perfeito. Então, assim, a maioria das edificações que nós temos no Brasil, elas têm a estrutura em concreto armado. O concreto armado, ele é um sistema construtivo que ele tem que ter uma vida útil mínima, segundo as normas técnicas brasileiras, de 50 anos. Né? Então, teoricamente, um projeto bem feito de engenharia, bem executado, ele tem que durar 50 anos. Bom, a gente tem outros sistemas, né? Se a gente pegar, por exemplo, América do Norte, a gente vai ter ali o steel frame, o wood frame, que estão Uhum. chegando agora no Brasil, né? Nós Sim. também desenvolvemos esses sistemas no escritório. Mas pegando especificamente o concreto armado, né? Ele é a junção de 2 materiais, o concreto e o aço. Né? Uhum. Então, os dois em conjunto, eles trabalham muito bem, né? Tanto é que esse sistema ele é muito utilizado realmente no país. Mas alguns cuidados eles têm que ser tomados ao longo do tempo, né? Como o próprio cobrimento do aço. Isso é uma questão assim que não é muito seguido à risca por construtoras, né? A gente verifica isso nas inspeções que fazemos, né? Então, a própria manutenção da edificação ao longo do tempo, a pintura é uma questão muito importante, né? Para criar uma película de proteção na estrutura. Então, é um sistema, assim, que não é porque a norma indica que ele tem que durar 50 anos que tem que ser esquecido, né, durante esse tempo. Não, as manutenções elas têm que ser feitas rotineiramente. Ele vai durar 50 anos, né, como é previsto, se tudo ao longo desse tempo for feito como deve ser, né? A gente Exatamente. vê que o pessoal acaba subestimando, né? Ah, a tinta dura 10 anos, 5 anos, só pinta quando tá tudo caindo e descascando. Principalmente em verticais, né, em prédios,
Isso tem todo um protocolo, né? O pessoal onde tem condomínio tem que seguir, né? E deve seguir, né? Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Exato. Se a gente pegar, por exemplo, tem alguns cases bem específicos, assim, do Uhum. Brasil, né? A beira da Praia de Santos, em São Paulo, né? A beira da Praia de Santos, ela tem prédios tortos. Uhum. Eles têm uma inclinação muito visível, né? Sim. Então, por que isso aconteceu? Porque o solo, ele foi mal analisado naquele local, né? Então, tu pode ter o melhor projeto, mas se tu não tiver uma fundação, um solo bem analisado, isso pode acabar com a durabilidade do teu imóvel, né? E com o conforto de quem morar ali dentro. Então, assim, quando a gente fala de estrutura, a gente fala em uma série de questões que elas não podem ser desconsideradas, né? Desde a análise do solo, uma sondagem do solo eficiente, uma análise do relatório de sondagem, né? Passando pela escolha correta do tipo de fundação. Isso vai ser fundamental na durabilidade. Eu sempre falo para os meus clientes que por vezes não querem contratar sondagem, né? A gente tem batido nisso já em vários episódios, hein? É. Olha só, cara, a gente tem falado que a sondagem é importante e parece que a pessoa botou uma pedra e, tipo, cara, não precisa mais. Faz Sim. o projeto e vida que segue, né? Então assim, tem alguns termos quando a gente fala de fundações. A famosa microestaca, Sim. né? Então assim, se a gente pegar a norma de fundações, ela vai dizer que a profundidade mínima de uma estaca é 3 metros. Sim. Muitas vezes, a gente especifica num projeto e chega na obra e o construtor disse que, na verdade, se chegou com a estaca a 1 metro e pouco e não avisou o projetista, né? Isso porque lá no começo o cliente não quis a sondagem. A sondagem, ela é um investimento. Fazer sondagem é um investimento. E é função do projetista saber ler um relatório de sondagem. Então, assim, um relatório de sondagem bem feito e o profissional lendo corretamente o relatório de sondagem, ele consegue projetar uma fundação adequada para aquela construção, sem superfaturar absolutamente nada, né? Isso é importante porque se tu utilizar o revestimento mais caro, os móveis mais caros no teu imóvel, de nada adianta se tu executou errado a fundação, né? Então a fundação é realmente, tanto é que o termo alicerce, ele não serve só para engenharia civil. Sim. Aquela pessoa ali é meu alicerce, né? Então, Sim. assim, é um sinônimo de sustentação, de firmeza. Então, a gente não pode desconsiderar a nossa fundação. E por que o pessoal acaba tipo, o pessoal esqueceu, parece que, cara, infelizmente parece que o pessoal esqueceu que existe sondagem. Aqui no sul o pessoal generaliza muito, né? Eu tenho falado isso. Então, vocês contratam o arquiteto faz tudo. Contrata um engenheiro, o engenheiro faz tudo, né? O pessoal, eu vejo que aqui no sul o pessoal não quer muito especificar, por exemplo, o engenheiro para fazer a parte de estrutura, o arquiteto para fazer a parte do desenho da casa, modelagem, o design de interiores para projetar os móveis, o interior, né? E não sei lá, quando chega para ti lá, o pessoal que chega às vezes com um projeto pronto, pedindo revisão, qual é a estimativa, assim, quanto que chega sem sondagem? É que, na verdade, como é que funciona no nosso escritório, né? Nós temos muitas parcerias com escritórios de arquitetura. Então, o escritório de arquitetura, ele já verifica a importância de ter projetos de engenharia. Então, lá no começo, quando o cliente procura o escritório de arquitetura, eles já indicam que para uma casa daquele porte, para uma edificação daquele porte, vai precisar de projeto de engenharia, né? Então, acaba indicando o nosso trabalho. Boa. Quando isso chega para a gente, num primeiro momento, já fala. Nós atuamos diretamente com o cliente, né? Então, a gente conversa com o cliente e com o escritório de arquitetura. Mas a gente indica a realização da sondagem. Caso o cliente diga, não quero fazer, que são raros os casos, né? São raríssimos os casos, que o cliente, ele realmente não quer fazer esse investimento. A gente indica, né, fazer um furo teste no solo daquele terreno, Sim. para nos dar uma ideia da qualidade daquele solo, né? Então a gente vai até o local, analisa junto o furo teste, mas é uma questão muito visual, né? O porquê que eu acho que isso está sendo um pouco negligenciado, na minha visão, é única e exclusivamente pelo desconhecimento de projetistas da leitura do relatório de sondagem. Vários profissionais, engenheiros, até alguns que foram colegas meus, já me pediram para ajudar eles a ler um relatório de sondagem, né? E outra questão é a seguinte, se a gente pegar um software de engenharia, como por exemplo, hoje a gente tem que saber, tem o projetista e tem o aplicador de software, né? Né? Então, Sim. assim, se a gente pegar um software, eu não vou citar nomes aqui, mas os softwares, eles não dimensionam estacas, né? Eles dimensionam sapatas.
E o dimensionamento de estacas, até mesmo quando tu tem um software, então ele tem que ser feito à mão. Né? Então, muitos profissionais acabam, depois que saem da faculdade, acabam esquecendo como se faz um cálculo à mão. E isso é fundamental quando tu segue na área de cálculo. Tu tem que saber calcular à mão. Porque tem questões que o software não vai te dizer e tu vai ter que fazer isso manualmente. E a gente acaba ficando refém da tecnologia, né? E aí acaba caindo ali, às vezes tu vê coisas absurdas do famoso copia e cola, né? Só puxou de um, jogou pro outro, puxou de um, jogou pro outro, né? E acaba caindo muito nisso aí, né? E como que tu enxerga, assim, esse avanço da tecnologia, né? Até onde isso tá impactando, né? Como a gente falou agora da questão do cálculo, né? Sim. Assim, eu acho que a tecnologia, ela tá vindo realmente, né, para auxiliar todos nós em todos os aspectos. A inteligência artificial, né? Hoje, por exemplo, o software que nós utilizamos, ele já tem uma inteligência artificial integrada a ele. O House. Não, o software de cálculo estrutural, sim. né? O aplicativo também, que nós estamos desenvolvendo, mas para projetos estruturais, por exemplo, já se tem a inteligência artificial integrada para auxiliar no dimensionamento, né? E se a gente for mais para a questão de tecnologia construtiva, né? Pegar a Ásia, por exemplo, casas impressas em 3D, né? Impressoras 3D de edificações, construções modulares, né? Então, a minha visão é que cada vez mais a construção ela vai sair do canteiro de obras. O canteiro de obras ele vai ser um canteiro de montagem, né? Vai ser feito na Vai ser indústria. Vai ser indústria. Eu também acho. Então assim, se a gente pegar, por exemplo, que foi um tema do meu mestrado, que é o UHPC, né, que é o Ultra High Performance Concrete, que é o concreto de ultra alto desempenho, ele não é um concreto indicado para ser feito em obra, né? Tu não consegue fazer ele em obra, porque ele tem que ser dosado. Então ele tem que ser, ele é indicado para ser feito dentro da fábrica. E a minha visão é que cada vez mais concretos pré-moldados vão ser utilizados, né, e de uma resistência cada vez maior. Então isso leva até mesmo o concreto, que hoje é tão utilizado, o concreto moldado em loco, vai levar cada vez mais o concreto até mesmo para dentro da fábrica. E cada vez menos se vira concreto em obra, né? Se vira coisas mais específicas, né? Eu vejo que, principalmente aqui no sul, para nós, né? Não sei fora daqui, tu tem muito mais experiência do que eu, né? O Guilherme tem alguns projetos fora do Brasil também, né? Sim. E eu sou um cara muito fã, cara. Em 2014 eu fui para São Paulo fazer um curso de steel framing e wood framing. E eu acho duas tecnologias fantásticas, porém ainda não são muito viáveis por questão de custo. E uma das coisas que eu vejo dessas tecnologias externas que vêm, que o pessoal faz uma brasileirada, assim, começa a criar coisas em paralelo, como é que eu vou dizer? Não vou dizer em paralelo, vou dizer, pega uma tecnologia perfeita que funciona fora daqui, um produto importado, cria um produto aqui, só que é um produto para viabilizar custo. Aí depois começa a ter patologia, começa a ter problema, e aí o pessoal acaba criando essa crença de que o sistema não é bom, que dá problema, enfim. E são cada vez processos mais industrializados, né? Eu vejo muito pessoal montando wood e steel frame na obra. Vem os perfis, a galera quer cortar e quer ter essa cultura para tentar fazer, e é algo que tem que vir pronto, né? Perfeito. Eu tive a oportunidade de morar no Canadá, e lá eu trabalhei numa empresa. Comecei lá como auxiliar de carpinteiro, eu passei a ser carpinteiro na empresa. Nossa, que legal. Foi uma experiência absurda. Então, a gente construiu casas em wood frame, né? Então, essa empresa aí, especificamente, eles trabalhavam com as casas passivas, as passive houses, que é um sistema muito difundido na Alemanha, né? Massa. Que é um sistema que, assim, o Canadá é um país muito frio, né? Então, para tu consumir menos energia de climatização, o que eles fazem? Eles fazem uma casa que ela é envelopada. Então, assim, quando ela tá as esquadrias todas fechadas, ela não perde ar pro ambiente. Ou seja, se tu tem ali uma geladeira, um forno, e tu tá usando, porque tu tem equipamentos dentro da tua casa que geram uma energia e geram calor, né? Então, tu consegue manter esse calor dentro do teu imóvel sem perder esse calor para a parte externa, né? Então, esse é um sistema que eu construí lá. Depois eu passei a ser projetista dessa empresa, né? Então, assim... Mas tu já era engenheiro nessa época? Já era engenheiro. Já tinha formação? Já tinha formação, mas assim, eu nunca estudei no Canadá, e isso dificulta um pouco,
Porque lá, quando tu quer ser engenheiro, tu tem que saber, tu tem que ter cursos das normas Específicas. dos códigos de obra A deles. tecnologia construtiva deles é totalmente diferente do que nós temos aqui, né? Totalmente diferente, mas trabalhar na prática me fez, assim, entender muito melhor o sistema, acho, do que se eu tivesse estudado. E dá vontade de chorar quando a gente vem pra cá e é um retrocesso absurdo, né? É um retrocesso absurdo. Eu diria o seguinte, é um retrocesso, muito principalmente em termos de sociedade. Sim. Mas se a gente pegar isso, o pessoal costuma não acreditar quando eu falo. Mas, assim, os projetos que nós temos aqui, né, eles são muito melhores do que se tem lá. Né? Então, assim, lá as construções elas são muito deixadas nas mãos de grandes carpinteiros. Pessoal muito bom no que faz. Porque o projeto ele não é bem detalhado. Né? Pelo menos ali onde eu estava, eu acabei podendo visitar obras de grandes incorporadoras, nas obras que eu trabalhei, né? Uhum. Então, não é comum a gente ver grandes projetos com grandes detalhamentos. Lá um bom profissional, ele tem um peso muito grande, né? Por isso que o pessoal, quando sai e vai pro exterior com experiência, já tem alguma experiência, e lá passa 1 ano, 2 anos lá, né? E consegue começar a trabalhar, e o cara, né, é bom no que faz, o cara escala e ganha muito dinheiro por isso. Porque lá o bom profissional, o cara que sabe os macetes e resolver, ele escala muito rápido, né? Exatamente. Daí, quando a gente voltou, eu digo a gente, eu e minha esposa, né? Quando a gente voltou para o Rio Grande do Sul, então, logicamente, eu comecei a divulgar, e já divulgava quando estava lá, né? Uhum. Comecei a divulgar projetos que eu tinha realizado, e empresas de todo o Brasil começaram a me procurar, vendo os projetos que a gente fazia, projetos em wood frame, em steel frame. Né? Então, hoje, esses projetos fazem parte do nosso portfólio, a gente entrega esses projetos também, mesmo que, ainda estando no Brasil, logicamente, o sistema que a gente mais projeta é o concreto armado. Uhum. E só fazendo um link com algo que tu comentou antes ali, né? A questão dos projetos. Então, o que eu verifiquei? Eu sou um calculista estrutural, né? Uhum. Eu sou um apaixonado por estrutura, pelo comportamento de estrutura. Uhum. E eu vejo assim, analisar o comportamento de uma estrutura te permite não só fazer um projeto muito bom, como também fazer laudos muito bons, né? Desde que eu me formei, eu trabalho muito com a questão de laudos técnicos. Mas querendo seguir nessa área de estrutural, eu me deparei com uma solicitação que muitas empresas me faziam, que era a seguinte: tu faz estrutural e complementares? Né? E eu sempre dizia, não, faço estrutural. Obrigado. As pessoas elas não gostavam de ter que contratar muitos profissionais. Foi aquilo a generalização. Exato. Então, assim, eu acabei identificando o seguinte, naquela época eram poucos escritórios que faziam isso, Uhum. mas eu pensei, olha, eu vou ter que ampliar a minha equipe e eu vou ter que ter porque quando eu entro em alguma coisa, é realmente para tentar obter a excelência naquilo, né? Eu Claro. quero ter grandes clientes, eu quero ter grandes projetos, e eu acabei chamando para minha equipe grandes projetistas, tanto da parte hidrossanitária quanto da parte elétrica. Então, a gente passou a fornecer o pacote completo e foi aí que deu a virada de chave. Olha que grande sacada que o Guilherme teve. Eu sou especialista em concreto armado, em estrutura. Eu adiciono comigo um cara que é especialista em elétrica e um cara que é especialista em hidrossanitário e esgoto e água fria e água quente. Né? E olha que interessante, cara. Os 3 especialistas olham para os 3 projetos juntos. E aí tu consegue ter uma compatibilização. Que o que é? É não ter aquele monte de quebradeira que tu tem na tua obra. De tu tá chegando lá, tá o cara quebrando porque não foi pensado pra passar um cano. É o cara do ar-condicionado tá demolindo um pedaço da tua casa porque esqueceu de passar uma tubulação, entende? Sim. E, cara, isso me dói muito porque, Guilherme, porque ainda os caras esquecem, né? O que acontece? Muitos escritórios trabalham, joga pra um elétrico, joga o hidrossanitário, água, esgoto pra outro, e joga o estrutural pra outro, e eu faço a casa bonita. Sim. Exato. E uma questão que, assim, que a gente vê bastante também é o pessoal negligenciar o projeto hidrossanitário e o projeto elétrico, né? Então, assim, isso o pedreiro ou o instalador, ele consegue fazer sem projeto, né? Uhum. Então, muita gente pensa dessa forma, né? Mas a questão, entrando também na questão da tecnologia que a gente falou antes, né? Uhum. A compatibilização de projetos. Isso é fundamental. Na nossa visão, isso é fundamental. Isso assim, se tu tá pensando em investir no imóvel, isso valoriza o teu imóvel. Com certeza. Valoriza. Total. Isso diminui a dor de cabeça durante a construção, né? Otimiza tempo e custo. Demais. Absurdo. Demais. Então, hoje, assim, e a plataforma que nós utilizamos para os nossos projetos, ela nos permite
ela é a mesma. Então, eu tô no Uhum. meu software de projeto estrutural e os demais estão nos softwares deles, que é da mesma plataforma, Aham. então a gente consegue trabalhar de uma forma integrada. Porque um enxerga o que o outro tá fazendo. Exato, e porque, por ser da mesma plataforma, Aham. né, a troca de informações ela é muito mais rápida. Com Eu digo a plataforma porque a empresa desse software, são softwares diferentes, mas da mesma empresa, né? Então esses softwares, Integrado. eles são integrados, exatamente. Então a gente consegue trabalhar de uma forma muito otimizada, muito rápida. Então assim, ó, a gente está no mesmo escritório trabalhando e ali o projetista hidrossanitário me avisa, olha, vamos ter que passar com essa tubulação de 100 milímetros por aquela viga. Uhum. Então eu já prevejo ali um furo naquela viga, um reforço nela, e isso diminui dor de cabeça depois, isso diminui a gente voltando de novo na durabilidade da estrutura. Uma coisa é tu prever o furo e já deixar ele na hora que tu for concretar, e outra é tu fazer um furo, abrir um furo numa viga já concretada posteriormente, né? Então, essas questões na fase de projeto, eu sempre digo também para os meus alunos, eu sempre digo para o pessoal do escritório, a obra, ela tá ali dentro do escritório. A gente detalhar bem o que a gente está fazendo ali, isso vai ocasionar, logicamente, não é a única coisa, Não. porque tem a fase de execução depois, Mas que a gente sabe a importância de uma equipe de qualidade. Mas o que a gente está colocando ali é realmente o que tem que ser seguido durante a obra, né? Cara, mas isso muda totalmente o jogo. Por quê? Se tu tem um projeto que foi pensado, né? E, claro, a gente sabe que a gente tem a gente conta com a expertise da equipe, né? De uma empresa, bem, pô, eu tenho coisas que eu soluciono na obra que eu brinco, eu enxergo um cego de olho fechado. Então a gente já sabe de coisas que são esquecidas. Sim. Então às vezes eu chego e digo, ó, aquilo ali vai dar problema. E aí a galera fica, putz, mas né? Então, pô, vocês não viram que ali faltava o furo da coifa? Ó, ó, pessoal, tem que deixar uma passagem ali e tal. Daí tu vai lá no cara, ó, a gente precisa fazer deixar 2, 3 passagens ali, dá, não dá, Exato. né? Ajusta a questão, às vezes ajusta a questão de pé direito, sobe um pouquinho o pé direito, para que o gesso passe mais baixo. Então, Uhum. cara, isso é expertise de dia a dia de obra, de conhecimento. Às vezes tu acaba ajustando, mas, cara, nada disso acontece, nada disso pode ser feito sem que a gente, né, fale com o projetista, fale com quem fez o projeto, né? A gente não pode ficar adicionando, retirando coisas, porque foi parecido na outra obra, né? Cada estrutura se comporta de forma diferente, né? Exato. A frase que eu uso é que projeto não é receita de bolo. Projeto é receita de bolo. Tem muitos profissionais que conseguem vender o seu projeto por um valor muito baixo, né? Uhum. Isso é um complicador quando tu tem ali um material, um produto, um serviço de qualidade, né? Principalmente no alto padrão, né? Principalmente no alto padrão. Mesmo que assim, a tendência é que o cliente de alto padrão, ele valorize realmente isso, né? Até porque ele está querendo algo de um padrão, como o próprio nome diz, um padrão elevado, Sim. né? Então, assim, é a nossa função também, como profissional, saber vender o nosso serviço, né? Isso é o que Claro. nós temos tentado fazer. Então, hoje a gente abastece muito o nosso Instagram, né? Com os nossos projetos. Nós entregamos, a gente diz assim que as nossas pranchas, elas são o nosso cartão de visita. Então, a gente faz questão de fazer uma entrega diferenciada para o cliente, para ele ver a qualidade das nossas pranchas, né? Sim. Para o construtor valorizar a nossa entrega, né? Ser um projeto claro, bem detalhado, né? Então, não é simplesmente fazer a toque de caixa. Não, a gente tem... Cada projeto, ele é único para a gente. Então, assim, isso a gente gosta de passar para o nosso cliente. Ele se sente único, e realmente é. Não, e a questão de tu entender, às vezes, muito de tu conversar com o cliente, tu entender o que ele quer. A gente conversou, que a gente teve o episódio do Luiz aqui, que é designer de interiores, e o Luiz trouxe muito isso pra nós. Cara, o interior é o quê? É entender o teu dia a dia, entender a tua necessidade. Porque a tua necessidade é diferente da minha. E às vezes tem clientes que têm necessidades específicas, e tu adaptar, entender, escutar. E a casa tem que ser muito particular para cada um, entende? Porque é tu que vai usar aquilo ali todo dia, né? Sim. Então é muito importante tu adaptar e ajustar pra ti, senão compraria casas prontas, né? Sim. No Canadá tem muito isso, né? Até voltando à história do Canadá, lá é muito, muito padrão, né? Ah, eu quero uma casa eles têm, tu olha quase tudo igual, né? Sim. Não muda muito, né? Exato, é muito parecido. E essa questão, assim, a gente gosta muito de ter o contato com o cliente, que nem eu te falei. Falando dos projetos especificamente, o estrutural, ele é um projeto que eu sempre digo, o cliente, ele não se mete muito no estrutural, é um projeto muito técnico, e o que ele tem que fazer? Ele não pode impactar na arquitetura, né? Então, a função do estrutural é dar segurança, conforto,
durabilidade para edificação e não impactar a arquitetura. Quase que a mesma coisa é com o hidrossanitário. Mas o elétrico, ele é diferente. O elétrico, a gente faz questão de trazer o cliente para o escritório, abrir o projeto com ele, conversar com ele, né? E identificar os pontos, porque, vamos supor assim, daqui a pouco aquele cliente especificamente, ele quer uma tomada num ponto específico Sim. que nós nunca saberíamos. Não. O elétrico, ele vai muito no dia a dia do cliente, né? Então, a gente também gosta, nessa fase de trazer o cliente para dentro do nosso escritório e conversar. E a gente sempre também faz uma entrega personalizada. Depois do projeto finalizado, a gente chama o cliente para o escritório, né? Porque muita gente não tem a noção da importância do projeto de engenharia, da importância da engenharia dentro de uma obra. E a Claro. gente gosta de trazer o cliente e mostrar essa importância. Não é simplesmente, tá aqui o teu projeto, segue isso que... Fazer Não. ele entender, porque às vezes a evolução do projeto, às vezes o cliente não se dá por conta. Sim, Às vezes ele chega lá, mas eu não tinha ideia de que esse cômodo iria ficar desse tamanho. Mas eu achei muito grande esse quarto, eu achei muito pequeno o meu closet, sim. né? Ter essa sensibilidade com o cliente, porque às vezes a gente, um quarto de 9 metros quadrados tá bom pra ti? E às vezes ele não quer dizer que ele não tem ideia do que é isso, e às vezes ele fica, né, ele fica refém. Não, tá bom. É. E aí, puf, toca. É. Né? E às vezes a gente vê muitos absurdos por isso, que é justamente isso, cara, é entender, é escutar o cliente, é ver que, ó, cara, realmente, né? Exatamente. E me diz uma coisa, eu sou um cara que gosto muito de shaft, né? O que é a tua opinião em estrutura, a galera que embute tudo pra dentro, né? Bota cano de 100 dentro de pilar, bota tudo embutido, né? Perfeito. Como é que perfeito. é a avaliação de vocês quanto Eu a isso? sou fã de Shaft também. Ontem a gente estava tendo uma reunião, o último projeto que eu iniciei é um projeto de 500 e poucos metros quadrados, uma casa em Novo Hamburgo. Mas nós estava tendo reunião com a arquiteta e a gente falou exatamente sobre a questão dos shafts, né? Tem arquitetos que já nos mandam o projeto com os shafts previstos, isso é uma raridade, né? Sim, Então cabe a nós definir junto com o arquiteto pontos de shaft, né? Lógico, se ele não quer usar shaft de jeito nenhum, claro, a gente, porque assim, hoje a grande maioria das casas, elas têm platibanda, né, ali um telhado que vai ficar escondido e essa tubulação, ela não pode arquitetonicamente ficar aparente. cara, isso é a minha maior dor quando eu passo quando não tem, claro, a gente sabe que a gente vai pegar projetos que não tem todos os detalhamentos, né? Eu não sei, vocês não fazem revisão de projeto hoje lá? Revisão de projeto... Por exemplo, ó, eu tenho um projeto lá, comecei a executar e tal, o projeto não ficou muito legal e, cara, Fazemos, por exemplo, ajusta o projeto pra mim. até os próprios guris que vieram aqui, né, O Pedro e o e Gabriel. aham. exato, a gente já fez a revisão de alguns projetos para eles, então é um Entende? serviço que a gente faz. A primeira pergunta quando eu paro pra olhar um projeto, e isso é coisa que a gente fala, cara, aonde vai descer os canos das calhas? Exato. Aonde vai descer o pluvial dessa casa? Por quê? Porque às vezes tu olha uma casa linda, aí tu olha assim, tá aquele cano Sim. descendo na lateral da casa por fora. Sim. Eu também. É nos detalhes que a gente mostra a qualidade do nosso trabalho. A gente dimensiona as calhas, Bah. né? A gente dimensiona as calhas, a gente dimensiona os tubos de Porque queda. isso é projeto, isso faz parte, isso é cálculo. Isso não é algo que, é uma calha de tanto. E quantas vezes tu já pegou um projeto pra executar e não tinha tubo de queda? Porque o pessoal, às vezes, o pluvial, vamos descer do jeito que dá, Isso. né? Bota um cano de 100 e Bota e um foi bom. cano de 100, exatamente. Mas aí, assim, vamos supor, tu tem uma parede ali, tijolo de 14. Uhum. Tu vai ser com um tubo de 100 de que forma? Não tem né? como. Não tem como. Tu vai torar a parede ali. Aí a gente entra numa outra questão, que é a gente vai falando de sistemas construtivos, eu já vou me empolgando, que é a questão... Assim, a gente constrói ainda como construíam há milhares de anos atrás, empilhando tijolos. As pirâmides do Egito, elas foram empilhamentos de pedras, né? A gente ainda empilha pedra. E não só isso, a gente empilha tudo para depois abrir um rombo, né? Sendo que se a gente pega a norma de desempenho, aqui em 575, ela faz testes sem as canaletas, né? Então eu tenho ali, eu abro o catálogo de uma empresa de tijolos Uhum. e vou verificar ali que o desempenho acústico e o desempenho térmico, eles foram medidos com uma parede sem nenhuma abertura, uma parede perfeita. Sim. Só que daí como é que eu vou medir o desempenho térmico de uma parede que foram abertos ali por um quadro
de disjuntores, né? Uhum. Então é uma questão ali, eu já tô diminuindo o desempenho. Não tô nem falando em fissuração depois. E aí começa a parte de patologia, né? Rachadura, fissura, Exato. a encheção de saco toda que a gente já sabe que vai acontecendo. Exatamente. Então, assim, tu colocar um tubo de 100 milímetros numa parede que tem um bloco de 14, cara, é inviável. Então, assim, tem que trabalhar com shafts, né? E aí vai da parte arquitetônica, vai da parte nós, junto com o arquiteto, definir a melhor posição, né? Então, essa é uma reunião que a gente tem em todos os nossos projetos. Porque se tu pega uma casa de alto padrão, de 2 pavimentos, como é que ela costuma ser hoje em dia, né? Ela tem um living integrado, amplo na parte de baixo, e os quartos em cima, Uhum. né? Então, assim, é um quebra-cabeça tu conseguir levar essa tubulação de esgoto, levar a tubulação pluvial. Quase sempre tu tem que utilizar essa parte sobre o gesso, Sim. né, para tu fazer esse trabalho. Então, essa é uma definição que nós sempre temos com os arquitetos que a gente trabalha. E cada vez mais a gente vai estar adicionando coisas à obra, né? Quando tu falou da questão da empilhamento, eu brinco que a gente tem uma idade da pedra moderna. Uhum. Porque, cara, é absurdo, né? Imagina tu subir toda uma casa com estrutura, com tijolo, depois tu quebra toda a casa. Exato. Cara, infelizmente ainda é o que se tem mais ainda, né? Exato. E eu acho que, assim, o mercado, principalmente o mercado gaúcho, ele é um Uhum. mercado resistente a mudanças. Demais, demais, demais. Então, assim, porque ainda, né, eu não acho isso um problema dos projetistas, eu acho isso ainda um problema da mão de obra Cultural, cultural. total. Então, por exemplo, assim, ó, eu e minha esposa, a gente quer construir uma casa, eu não sou engenheiro, então eu contrato uma empresa ali, e eu contrato essa empresa de engenharia para projetar, uma de arquitetura, e contrato uma empreiteira, né? Se a empresa de engenharia e arquitetura propõe a utilização de um sistema um pouco diferente, e a empreiteira, ela não está habituada a isso, ela vai colocar caraminhola na cabeça do cliente. E não, tu vai gastar mais caro, não vai ter a mesma durabilidade, conheço uma obra que já deu Alguém problema, vai puxar pra algum lado, né? vai puxar para algum lado. Então, esse é um complicador, né, quando a gente tenta ir para soluções mais atuais, Tu assim. sabe que a gente tá fazendo uma transição nas casas térreas, e eu tenho trazido muito isso, para o bloco cerâmico, o Uhum. bloco estrutural cerâmico, né. Hoje já é uma realidade, é uma viabilidade, pô, já tem prédio de 20 andares aí com bloco estrutural. Uhum. E o bloco te proporciona tu tendo um bom projeto, vir trazendo tudo embutido e não ter aquela quebradeira toda que se tem no sistema convencional, né. Sim, a minha casa, eu tô finalizando a minha casa agora em Taquara, e ela é uma casa com telhado, Uhum. né? Ela é uma casa térrea, tem o pé direito, mas eu fiz toda ela em bloco estrutural. Bah, Toda top, ela. fantástico, assim. É um sistema. O meu trabalho de conclusão na graduação foi sobre bloco estrutural. Uhum. Eu trabalhei muito com isso em incorporadoras quando eu estagiava. E hoje no escritório vocês fazem projeto específico para bloco estrutural? Específico para bloco Isso é um estrutural. baita de um diferencial. Poucos escritórios de engenharia têm essa qualificação e para fazer o projeto específico. Porque tu transformar um projeto de concreto armado para bloco estrutural tem uma série de coisas que precisam ser vistas, pensadas e planejadas, né? Sem dúvida. A norma é diferente, né? Total. Eu até gosto de citar que a questão, eu penso assim, a questão das normas técnicas, né? Ela é uma questão que ela tem que ser vista com muito cuidado. Porque assim, onde está o maior problema em obras? Uhum. Está no fato, por exemplo, assim, ó, que projetista nunca ouviu de um empreiteiro? Bah, dava para construir mais uns 10 andares em cima dessa fundação. Sim. Dava com essa quantidade de aço, dá pra colocar o que tu quiser ali em cima, né? Só que o projetista, ele tem normas a serem seguidas. Outras questões, às vezes, que acontecem tu precisa colocar uma carga maior numa viga que está prestes a ser concretada. O empreiteiro, ele vai dizer, não, coloca mais umas 2 barras ali. Só que a norma, ela ainda indica uma taxa máxima de armadura que tu pode ter. Então, não é colocando a armadura que tu vai... Principalmente em transpasse, né? Taxa Exatamente. máxima de aço, eu vejo muito isso, principalmente em pilares, quando tu tem o arranque do pilar e tu vai encaixar o próximo pilar do segmento do pavimento, que fica aquela buchada de aço ali, Sim. que aí aquilo ali ou tu tem que trabalhar com grout fluido pra poder preencher aquilo ali e tal, aí fica aquela buracama, fica terrível. Perfeito, perfeito. Em relação à alvenaria estrutural, né, também a gente entra na questão da mão de obra, Uhum. que a alvenaria estrutural ela tem alguns segredos da construção, né? Então eu também digo que não é todo profissional que sabe projetar
uma obra em alvenaria estrutural, né? Sim. Ter estagiado em algumas obras me permitiu verificar erros, né? Eu lembro uma obra que eu estagiei, a primeira obra que eu estagiei, ela foi em Santo Antônio da Patrulha, e era também a primeira obra daquela equipe fazendo alvenaria estrutural. Ah, que massa. E o primeiro grauteamento que teve, não foram as prumadas do grout, elas não foram... porque o que acontece? Quando tu assenta o bloco, né, tu vai bater o bloco, se tu coloca muita argamassa, essa argamassa, fecha. ela fecha. E alguns pontos não foram limpos, Limpos. com a janela de inspeção, né? Uhum. E daí foi grauteado, e daí eles tiraram a tampinha da janela de inspeção lá embaixo, Tava e o oco. grout não chegou. Então, assim, ó, são questões que naquele momento foi um desespero, né? Mas isso nos gera uma bagagem, até quando a gente projeta e indica, né? Então, hoje, assim, um projeto de alvenaria estrutural, ele é um projeto, tu detalha cada parede, né? Detalha cada parede, cada bloco tem que ser, a posição dele tem que ser seguida à risca, né? Isso é Sim. uma questão que, de certa forma, dificulta a construção, mas é um sistema que eu gosto muito. Tu sabe que isso é essa é a ideia de tu ter alguém para te acompanhar e te ajudar, né. Isso é uma das coisas que eu faço muito quando eu faço as mentorias, é justamente isso. Às vezes tem muito engenheiro que sabe projetar, né, mas aí a parte da execução faz o projeto bem feito, só que daí na parte de acompanhar, de entender, de medir, de verificar, não tem esse tato ainda. E aí eu consigo ir ali e ir mostrando: "Cara, ó, manda uma ó, dá uma atenção nisso, cuida daquilo, tal coisa pode dar um problema, ajusta aqui". Por quê? Porque é o dia a dia de obra, a gente vive isso 24 horas, né. Então Exatamente. tu já sabe, que é o que tu citou, pô, eu já sei que aquilo ali vai dar problema. Ó, cuida, né, os pontos de grout, vê se o pessoal tá limpando com ferrinho, vê se tá bem ancorado, se fez janela de inspeção. Mas isso é de dia a dia, é de aprendizado, né. Exato. Isso é uma coisa que eu também acho que é uma função do projetista, né? O projetista, ele não pode simplesmente fazer o projeto e esquecer da obra, né? Sim, A gente sempre coloca, eu gosto de obra, eu gosto de estar na obra, né? perfeito. E antes de cada concretagem, eu vou estar na obra conferindo armaduras, né? Gosto de falar com o concreteiro, às vezes a gente tem, por exemplo, um concreto aparente, né? Eu sei que já teve um Uhum. episódio sobre concreto aparente Ele aqui. era falou. Então eu gosto de conversar com a concreteira, detalhes específicos, né. Então, assim, eu acho que o projetista, ele não tá ali simplesmente na fase de projeto, né, ele Uhum. tá ali ao longo de toda a obra, ele tem que prestar essa assessoria, e esse também eu vejo como um diferencial do projetista que faz isso, né. Mas aí é justamente esse o ponto, né, o pessoal às vezes não vai porque não sabe falar, Sim. não sabe porque, tu te comunicar com outro projetista, tu te comunica de uma forma. Quando tu vai para o canteiro de obras, tu precisa ter essa expertise, tu tem que saber te comunicar, porque cada pessoa recebe a informação de uma forma diferente, né. Exatamente. Tem aquele vídeo que circula na internet que o cara ligou: "Ó, deixa a janela e fecha a porta", né, e aí o cara puxa lá, o cara fechou a porta de tijolos. Então é justamente isso, entende. Tu saber te comunicar e saber se a pessoa tá recebendo aquela informação, cara, tu entendeu? Tu tá com alguma dúvida? É. Porque às vezes o pessoal quando vê o engenheiro na obra, eu vejo muito isso, cara, empreiteiro, quando enxerga o engenheiro ele cola as placas. Tá tudo ce não, tá tudo certo. Uhum. Não, vamos não, não, o senhor não precisa conferir, tá tudo certo, entendeu. Porque Sim. ele tem medo e tal, ele às vezes não quer ser exposto perante a equipe, né, Sim. ou perante ao dono da obra, né, às vezes tá o cliente ali, o cara: "Ó, cara, isso aqui tá errado", então, tipo, é você chamar o cara: "Ó, fulano, vamos dar uma atenção nisso". É. Ou já durante o projeto ir ali te comunicando com o cara: "Ó, tem que dar uma atenção naquilo ali, isso aqui tu tá habituado a fazer, tu já fez e tal". É. É uma troca, né, e é uma forma de tu ter uma melhor experiência e uma melhor execução até o final dessa obra. Exato. E e é contato, né. É, e essa questão, assim, entra na questão da liderança mesmo, né, porque, Isso. assim, quando um líder, na verdade, ele tem que saber se comunicar muito bem, né. Então essa questão da comunicação dentro da construção civil, ela é uma questão complexa, né, que tu vai aprendendo com o passar do tempo, né. Então quando tu tá conversando com outro projetista, com o engenheiro responsável pela obra, é um tipo de comunicação. Quando tu tá conversando com o empreiteiro, é outro tipo, então, assim, tu tem que saber se comunicar, porque qualquer deslize que tu der ali na forma como tu passa uma informação, na forma como tu cobra alguma coisa, ela pode ser prejudicial para a própria obra,
né? Então, esse é um cuidado que, assim, eu aprendo com erros que eu tomei lá quando eu era estagiário, sorte que eu era estagiário, né? Então, isso me permitiu ser um engenheiro melhor e hoje poder me comunicar, né, de uma forma muito aberta ali com o pessoal que executa as obras que a gente projeta. Essa é a nossa missão, né, cara? É poder levar esse conhecimento adiante, né? E passar isso que a gente aprendeu, né? Sim, E poder ajudar a galera, porque eu falo de novo, conhecimento só é válido quando é levado adiante. Então, tu poder entregar aquele conhecimento, eu oriento muito o pessoal. Às vezes eu chego na obra e vejo uma forma. Cada um trabalha de um jeito porque aprendeu, nasceu daquela forma na obra. uhum, E a gente vê que hoje a formação não tem uma formação de construtor. é, Não existe uma faculdade, um curso de pedreiro. Essa galera é forjada no campo de batalha. É o que eu verdade. sempre digo. E aí eu sempre tento entender, cara, por que que tu fez assim? Ah, não, porque a vida toda eu fiz assim. Tá, mas tu já pesquisou como é que faz? Tu já viu a norma, o que que a norma diz? Não, isso é besteira. Né? Uma coisa que eu vejo muito é que a gente sabe que, por exemplo, ancoragem, os topos, as ancoragens das ferragens, elas devem sempre ser na vertical. Uhum, E o que a gente vê muito é no encontro das vigas, o pessoal pegar o ferro e virar pro lado, perfeito. um por cima do outro. Sim, Ou cortar reto e dizer, não, depois a gente bota um guarda-chuva, sim, entende? sim, E aí, mas eu tenho cuidado sempre de não xingar a galera, entende? sim, Né? Cara, como é que tu... Não, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. sim, Mas tu acompanhou aquela edificação por um período de 10 anos, de 5 anos, exatamente. entendeu? Porque o pessoal às vezes tá 5, 6 anos no ramo, mas aquela primeira obra que tu fez lá, vai lá e olha ela com um olhar crítico. Observa, vê o que aconteceu. E aí tu vai ter, como tu faz laudo, tu sabe muito bem disso, né? Cara, perfeito, o que tu falou é perfeito. Ali como professor também, eu sou professor de um curso técnico, né, em Uhum. Itaquara, fui coordenador por 3 anos desse curso, e a gente recebeu ali centenas de alunos que eles eram mestres de obras, e Uhum. eles queriam aprimorar os conhecimentos deles, e bem isso, eles começaram trabalhando e aprendendo diretamente na obra, e vira e mexe, a gente passava alguma questão que eles nunca imaginavam, né, uma questão normativa, que eles nunca imaginavam. Por exemplo, dimensão mínima de um pilar, né? Então, Isso. até hoje é uma conversa que eu tenho com muitos construtores. Ah, que tijolo tu vai usar lá? Ele vai, não, vou utilizar o de 11,5 e quer embutir o pilar mas a norma não permite Não um dá. pilar de 11,5, né? E essas questões, realmente, eles vão aprendendo, às vezes de uma forma mais complicada, às vezes não, né? Mas é a grande sacada, é de transmitir o conhecimento. Eu sempre tento entender, tá, mas por que que tu faz assim? Sim, Não, eu faço assim por... Tá, mas deixa eu te explicar, ó, isso aqui tem que ser assim, por isso, por isso, por isso. Isso aqui funciona de tal forma. Se fizer assim, vai gerar esse problema, essa patologia. Tu já não viu em tal obra esse problema? Vi. É porque foi feito dessa forma. perfeito. Então, quando tu quebra essa objeção e tu explica e mostra, ó, cara, faz assim, vai melhorar a tua qualidade, a tua entrega, depois tu não vai ter problema, a gente não vai ter incompatibilidades e tal. Porque às vezes a galera só faz porque viu e viu a vida toda assim e não sabe o porquê. Sim, Quando o cara te traz, não, eu faço assim porque é assim, assim, assim. Tá, então vamos ajustar isso. sim. E é muito de cada um, né? Em transmitir, né? Ensinar, né? Sem dúvida. E, cara, assim, que a gente falou, trabalhar com laudo, pra mim, é uma outra opinião minha, assim, que quando tu... Eu sempre, na graduação, eu sempre gostei muito da área de patologia, Uhum. né? E eu penso o seguinte, quando tu entende o porquê dos problemas que acontecem, tu até mesmo projeta melhor, Claro, porque né? daí tu sabe o que que gerou aquele problema, né? Exato. Então, hoje, a minha empresa, nós somos referência em laudos técnicos na Serra Gaúcha, né? Massa. Nós realizamos ali, a gente passou ano passado a marca de 1.000 imóveis vistoriados, né? Uhum. Só em Gramado e Canela, Uhum. para a realização de laudos técnicos. Então, tanto é que, até abordando um pouquinho sobre o aplicativo, né? Pois é, vamos falar um pouquinho do House. Perfeito. Então, assim, eu sempre busquei, desde quando eu comecei, em 2017, eu comecei a realizar laudos técnicos, eu Uhum. sempre busquei uma ferramenta que me auxiliasse a elaborar laudo, né? Uhum. Porque o processo de quem elabora laudo técnico, ele é um processo demorado, né? Então, vamos supor assim, tu me convida é bom, tu me chama para fazer a vistoria do teu imóvel. Uhum. Tem alguns problemas ali, algumas fissuras que tu tá um pouco de receio. Tá, isso acontece por eu vou comprar um imóvel e Uhum. quero um laudo pra saber como é que tá a estrutura. Perfeito. Isso é muito comum, né? A Uhum. gente realiza muitos laudos desse tipo. Eu quero adquirir um imóvel, vamos chutar ali um valor, o imóvel custa 5 milhões. Uhum.
Bom, para eu pagar um laudo ali de R$ 1.000, R$ 2.000 para fazer uma avaliação completa daquele imóvel, que eu já gostei, né? Eu quero uma avaliação de engenharia. É quase como se fosse a cautelar quando tu vai comprar um carro. Leva lá, o Exatamente. cara faz, ó, esse carro não pegou enchente, esse carro tá ok. Perfeito. Exatamente. Então, assim, realizar uma vistoria dessa é extremamente Com importante. certeza. Extremamente importante. Seja quando tu vai adquirir um imóvel, ou tu já tem esse imóvel e ele começou a apresentar problemas, Uhum. né? Falando da parte de engenharia que realiza laudos técnicos, é um processo demorado. Então, por exemplo, assim, eu vou ir até o imóvel, eu vou registrar, vou tirar fotos, vou registrar onde que essas anomalias foram encontradas, Uhum. né? Depois de fazer todo um registro in loco, eu vou voltar para o meu escritório, onde eu vou analisar cada imagem, eu vou pegar dados de bibliografia técnica, dados de normas técnicas, então eu vou começar a parte escrita desse laudo, né? Então, eu vou levar ali, para fazer um laudo de uma casa, eu vou levar cerca de uma semana. Lógico, não trabalhando Contínuo. continuamente naquilo, mas eu vou levar cerca de uma semana. Isso é um processo demorado, né? Consequentemente, eu demoro mais para receber do meu cliente, né? E se eu tivesse uma ferramenta em que eu pudesse gerar o laudo no momento em que eu estou realizando a vistoria, né? Então, essa é uma dor, não só minha, como de todos os profissionais que trabalham nessa área. Esse é um ponto. Agora, imagina o seguinte: tem uma administradora de imóveis que administra ali centenas de imóveis. Aqui em Porto Alegre temos algumas, né? Todos esses imóveis, eles apresentam problemas ao longo do tempo. Uhum. Ali no meu Instagram, eu fiz uma analogia ao ser humano. O ser humano, ele envelhece, ele demanda maior cuidado, ele demanda maiores idas ao médico, mais continuamente. Uhum. Qual que é o médico de uma edificação? É o engenheiro. Vai ser o engenheiro. Então, assim, a tendência é de cada vez mais essa administradora, ela precise contratar serviços de engenharia para fazer laudos, avaliações daquele imóvel. Mas por várias vezes eu já fui chamado para fazer e cobrei por isso, para fazer avaliações que elas não tinham gravidade alguma. Uhum. Elas eram visualmente fissuras visíveis por pessoas leigas que sentiram receio daquilo. Sim. Imagina se uma administradora, o síndico, ele tem uma ferramenta que ele também pode fazer, ele aponta ali para aquela anomalia e o próprio aplicativo, por meio de uma inteligência artificial treinada como se fosse um engenheiro com anos de experiência fazendo aquilo, Uhum. desce a avaliação do que está acontecendo. Olha que bacana, então. Olha que, cara, que legal. Olha o trabalho que foi feito. Foi montado, foi trabalhado, foi colocado experiência, tempo, tudo dentro desse aplicativo e ele te ajuda a tu ir identificando problemas, aí tu registrando também, né? Porque provavelmente quando tu registra aquilo ali, ele já fica salvo isso, vai gerando um histórico. Exatamente. Então pensa o seguinte, tu comprou um imóvel para tu morar, Uhum. mas futuramente tu tem a ciência que pode vender ele, né? Aham. Tu imagina para quem for comprar isso futuramente, tu mostrar ali todos os registros que tu fez a cada meio ano, Todo o histórico, todo o histórico daquele o imóvel. comportamento, principalmente para isso, para prédio é É fantástico. fantástico. Então, assim, isso ele serve para qualquer tipo de pessoa. Eu Hum. posso ser completamente leigo, eu tenho um imóvel e eu simplesmente quero que ele se valorize com o tempo para quem for comprar ele futuramente, Uhum. ver esse histórico que eu gerei. Não, né? e depois, quando vier a ter um problema, tu tem todo um histórico. É como se fosse uma ficha médica. Exatamente Ó, a isso. gente, aí, porque facilita o compreendimento. Quando vai fazer um laudo ou vai sanar um problema, tu já, ó, começou a ter uma umidade subindo aqui, uma umidade ascendente, daí ela partiu e tal. Ou teve Então, tu tem todo esse histórico, fica muito mais fácil, né? Exatamente. Tu Então, consegue analisar o comportamento da estrutura, né? perfeito, é exatamente isso. Então, ela é uma plataforma, uma ferramenta completa para inspeção predial. E quando eu falo inspeção predial, ela não é única e exclusivamente de alguém da área técnica, engenheiro, arquiteto, ela é para qualquer tipo de pessoa, Uhum. né? Ela serve para administradoras, para incorporadoras, para engenheiros, arquitetos, mas serve para aquela pessoa leiga que ela quer monitorar o imóvel dela. Porque o que eu faço? Assim, o nome do aplicativo é House, né? Que é uma junção de palavras em inglês, que é How, Use, né? Como usar, e Uhum. junta ela forma o som da palavra casa em inglês, né? Ah, que Então, massa. como usar a sua casa. E a palavra casa, ela não é exclusivamente onde a gente mora, né? Porque eu Uhum. posso estar aqui e me sentir em casa, né? Eu posso estar no meu trabalho e me sentir em casa. Então, assim, ela traz exatamente isso. É tu cuidar daquele lugar onde tu se sente em casa. Tem livros que mostram que pessoas elas são mais felizes quando elas gostam
do lugar onde elas vivem. E gostar de onde se vive não é só tu estar com pessoas que tu gosta, mas é tu estar num lugar confortável, um lugar bem cuidado, né? E é isso que o aplicativo traz. E outra analogia que eu faço é o seguinte, quando eu tô com dor de cabeça, eu não vou no médico. Uhum. Eu tomo um remédio para dor de cabeça. Então as pessoas, quando elas têm algo com uma gravidade menor, elas mesmas se medicam, elas sabem o que fazer. Então, assim, não é sempre que tu vai precisar de um engenheiro. E vale muito mais a pena tu ter algo, uma ferramenta como essa, do que tu tá sempre que tu tiver uma dorzinha de cabeça, tu ir no médico. Ou sempre que tiver uma fissurinha, tu chamar um engenheiro. Não, tu ter uma ferramenta dessas, ela se paga ao longo do tempo. Cara, que fantástico. E essa adesão, como que funciona, né? Hoje, claro, a gente vai deixar na descrição aqui tudo certinho, né? Todo o contato do pessoal do suporte lá, da equipe, para quem quiser ali ir atrás. Depois a gente vai fazer uns vídeos, vai botar lá no Instagram e no YouTube também, falando um pouco mais do aplicativo, que eu achei fantástico. Isso vai facilitar muito, né? Principalmente para prédio e pequenos condomínios, né? O pessoal que quer realmente que olha, enxerga e vê, né? Sim. E tem esse problema, às vezes faz uma tempestade no copo d'água e esse é muito fantástico. E qual é as outras, o que ele tem além disso, Certo. né? Falando um pouco dos planos, né? Aham. Como é que funcionam os planos. Então, assim, tem uma versão gratuita de 7 dias, né? Vocês podem entrar no site, que é houseapp.com. Ali vão ter os planos, tu pode baixar ele, né? Para Android ou iOS. Baixa o aplicativo, pode testar ele por 7 dias gratuitamente. Massa. Depois dos 7 dias, então, na própria plataforma, tu vai poder escolher o plano que tu quer. Tem 3 planos principais, Uhum. né? O primeiro deles é R$ 69,00 por mês, é mensalidade, né? Massa. Então, Massa. tu pode... Isso é para empresas menores, administradoras menores, ali que tem poucas edificações, é para uma quantidade ali mais limitada de usuários, né? Uma quantidade X de laudos por mês. Uhum. O outro plano, que é o plano Pro, que é o nosso principal, né, que é o nosso carro-chefe, ele é R$ 139,00 por mês. E tem o plano maior, que é o de R$ 199,00, que ele é para usuários ilimitados, então tu pode fazer a quantidade de laudos que tu quiser mensalmente. Ah, que E massa. tem ainda a possibilidade de tu comprar, por exemplo, um plano pré-pago, Uhum. né? Tu paga o valor X para tu paga por laudo que tu quer fazer. Então ali tu tem, vamos supor, tu baixou a versão gratuita e tu quer fazer 3 laudos num período ali de 6 meses. Tu pode pagar tal valor, ele é um plano pré-pago, Ah, como se que massa. fosse o Para quem tem pré-pago, pouca utilização. pouca utilização. Tu não precisa pagar mensalidade. Uhum. Tu paga ali o plano pré-pago, tu paga um valor X e tu tem direito ali a tantos laudos. Não, muito massa. Cara, e assim, ó, o fato de tu ter a disponibilidade, de tu ter os 7 dias de uso e tudo ali, cara, quebra qualquer objeção. Por quê? Porque vocês vão usar o aplicativo, vocês vão ver Exato. como que funciona. Exato. Cara, o que tem garantia de 7 dias, tem uso, velho, pode... Porque se o Sim. cara te disponibiliza para te usar o aplicativo é porque funciona, Sim. né? É. Então isso é muito fantástico, né? Exato. E assim, sobre as funções, né? Ele tem 3 funções principais. Então a gente desenvolveu uma inteligência artificial. Hoje a IA, participei do Gramado Summit na Massa. semana retrasada, né? E o assunto principal do Gramado Summit foi inteligência artificial. Ela tende cada vez mais a dominar, né, tudo que a gente faz. Claro. E ela não vai fugir, assim, o ser humano ele não vai ser descartado, né? Mas a inteligência artificial vai ser cada vez mais utilizada pelo ser humano em conjunto. Então, o que acontece? A gente tem uma IA treinada, é como se fosse, de novo, ela não é um chat GPT, ela é simplesmente desenvolvida para atuar como se fosse um engenheiro especialista em laudos técnicos. Ela se aprimora diariamente, ela lê, por exemplo, assim, ó, sites de engenharia. Ela diariamente está lendo todos os sites de engenharia estabelecidos por nós para ficar atualizada em relação a novas regulamentações, novas normas técnicas. Por exemplo, saiu ontem a norma atualizada, a 618, de concreto armado. Ela vai estar atualizada. Então, quando for realizado determinado laudo, determinada avaliação, ela já vai saber as especificações da nova NBR. E ela vai se alimentando também através de informações que vão chegando, do que vai gerando, ela tá sempre, ela cada vez vai se melhorando cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, qual que é o profissional que consegue diariamente se atualizar dessa forma? É impossível, né? Sim. Então, a gente tem uma ferramenta dessa, vamos supor assim, eu recebi ali um projeto estrutural. Eu tenho um escritório de arquitetura, eu tenho uma incorporadora, e eu recebi um projeto contratado, que eu contratei um engenheiro civil terceirizado para fazer, né? E numa reunião que a gente teve, a gente definiu alguns pontos que eram imprescindíveis de constar nesse projeto. Certo.
recebi esse projeto, imagina quanto tempo que levaria para alguém da minha equipe revisar esse projeto para verificar se aquilo foi realmente realizado. A gente tem a função de poder anexar esse projeto na nossa inteligência artificial e ela vai avaliar, eu vou colocar assim, verificar se foi deixado isso, conforme conversado na reunião. Ela vai analisar o projeto focando naqueles pontos, né? Então, assim, pode tirar dúvida. Eu tenho dúvidas da manutenção do meu imóvel. Vamos supor, de novo, uma pessoa leiga que ela adquire o aplicativo e ela quer pintar o imóvel dela. Cara, tu tem um engenheiro especialista disponível 24 horas por dia para te perguntar o que tu quiser para ele. Perfeito. Isso é fantástico. Exato. Porque tu tem um aplicativo ali com anos de experiência, mais de uma década, né, com uma experiência internacional. Com certeza tu já jogou mais coisas de outros especialistas ali dentro. E é algo que tem um suporte vitalício e 24 horas. Ela tá sempre atualizada, ela tá sempre melhorando. Exato. Então não é um aplicativo que tu baixa e ele fica restrito àquilo ali. Ele vai estar sempre monitorando e tudo. E outra, eu alucino que isso serve para qualquer pessoa que é do ramo de construção. Perfeito. Que foi o que me fez o Guilherme estar aqui. Quando ele me apresentou a proposta do aplicativo, eu achei fantástico. Legal. Por quê? Porque eu vou utilizar. Porque ao invés de eu ler todo um projeto, eu boto ali alimento. Claro, às vezes tu fica meio na dúvida e tal, o cara vai testar. E aí, quando tu começa a testar nesses 7 dias, que tu vê que aquilo realmente funciona e te dá resultado, velho. Exato. A satisfação de tu usar algo que é muito bom. Exato. É maravilhoso, né? Perfeito, cara, perfeito. E assim, se a gente pega, por exemplo, empresas que trabalham com isso, né? Trabalham com vistorias, o ponto que eu comentei lá no início, a demora do processo, é uma questão. Se eu tô demorando para fazer algo, tô perdendo dinheiro. Né? Então, assim, o que eu vejo como um ponto principal para, por exemplo, administradoras é a otimização de tempo. Então, a gente já falou com diversas administradoras e eles falaram assim, o pessoal designado para fazer essa vistoria de entrega, recebimento de imóvel, de novo, eles têm que ir até o imóvel, eles tiram fotos, eles registram ali, seja num Excel, numa tabelinha que eles levam, mas quase sempre é manualmente. Não. Voltam para a administradora, eles perdem um turno de trabalho fazendo de um imóvel. Olha que legal. E é algo totalmente online. Tu vai ali, faz uma verificação, te surgiu uma dúvida, tu manda pro responsável, fulano, dá uma olhadinha aí nas informações que eu subi do apartamento 13A. Exato. Cara, isso aqui nós vamos ter que corrigir esse problema e tal. Alguém que tenha mais experiência, mais know-how. Ou daqui a pouco fez a entrega, o cliente fez a entrega, na hora fez o registro, o cliente reclamou de tal e tal problema. Faz o registro, bota no aplicativo, daí solicitou o conserto, volta ali, olha, bate, faz o registro, ó. Foi consertado, tá como tem que tá adequado. Exatamente isso. E numa conversa dessas, analisando esse tipo de funcionalidade, que a gente abriu mais um tipo de cliente, que é do ramo hoteleiro. Porque assim, olha, sempre, cada hotel tem uma pessoa que ela fica responsável por passar nas unidades e verificar as manutenções que têm que ser feitas. E quase sempre essa pessoa tem uma memória absurda, né? Sim. Então, assim, e se tivesse um sistema onde ela pudesse colocar as informações ali e deixar esse registro? Na unidade 301 tem um problema ali de infiltração no banheiro. Porque, olha, a grande sacada é quando tu consegue ter uma base para isso, um aplicativo específico, se o fulano que faz isso tem que tirar férias, não se faz nada em 30 dias no hotel. Exato. Entende? E tu ficar refém de uma pessoa pra tudo, eu vejo muito isso, principalmente na zeladoria. Cara, onde é que fecha o registro aqui do condomínio? O seu Zé tá com Covid, o seu Zé tá doente. Sim. Ninguém sabe. Sim, exatamente. Né? Porque aí, quando a gente brinca, em condomínios mais antigos, é o dinossauro. Os caras estão ali há 50 anos e tu não tem o registro. Bota ali no aplicativo. Onde ficam os registros de tal coisa? Exatamente. Puf, ó, fica em tal lugar, tal registro, o registro 1 fecha a Torre A, o registro 2 fecha... É fantástico. E daí, assim, grandes empresas já nos procuraram para utilizar esse aplicativo. E a gente fala o seguinte, a gente não tem apenas a versão que vai estar ali no site. Vamos supor que tu tem a tua empresa e tu trabalha com laudos e tu já tem o teu modo de apresentar o teu laudo. Sim. A gente pode personalizar a entrega, o laudo final, com as características, com aquilo que a tua empresa considera relevante de constar. O House é uma base.
É uma base. mas eu desenho conforme a tua necessidade. Eu Exatamente. eu consigo dar a cara do aplicativo, eu consigo dar a identidade visual do que tu tem pra ti hoje, pra te poder ofertar pro teu cliente. Exato. Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho a Greens Engenharia, que é a minha empresa, eu posso ter o House Greens. Uhum. Eu posso, o Guri da Move, eu posso ter o House Move. Então, o house de cada empresa que nos procurar. Cara, é muito bacana, muito legal. A gente vai deixar na descrição ali, então, tudo que vocês precisam saber. A gente pode criar um QR Code também, deixar Show. ali na descrição. Depois que aí fica mais fácil, né? A galera só seleciona ali e já fica o QR Code também. Perfeito. A gente vai deixar na descrição do vídeo embaixo aqui tudo que precisa para vocês terem certinho, pessoal. Né? Sejam curiosos, como eu venho dizendo. Sejam curiosos, vão atrás, pesquisem, né? Eu vou botar no perfil do Instagram também, depois o Guilherme vai me mandar ali como que funciona ali, mais algumas coisas no Insta ali. Eu vou botar no TikTok também algumas coisas para vocês. Então, assim, ó, não tem desculpa. Vai estar em todas as plataformas para vocês buscarem, né? E vai ficar disponível para todos. Guilherme, quero te agradecer muito, né? Pessoal, muito importante, esse é um aplicativo fantástico. Todo esse conhecimento que a gente pode trazer pro pessoal. Quero que se tu puder deixar um agradecimento pro público aí. Se quiser deixar uma mensagem pro pessoal. Beleza, eu que agradeço, cara. Foi muito legal fazer parte, contar um pouquinho da minha trajetória, contar um pouco daquilo que eu acredito e que a gente vem desenvolvendo nas empresas, né? Então, eu considero assim que a engenharia, como já comentei antes, ela não é uma receita de bolo, né? A engenharia é lá do dia a dia, da gente se aprimorar, da gente estudar cada vez mais. Conhecer sistemas construtivos novos, estar de olho em tudo que está sendo feito no mundo, né? Ainda mais a gente estando num mercado tão resistente a mudanças como é o mercado aqui do Rio Grande do Sul. Então, a nossa função é exatamente trazer para os nossos clientes sistemas construtivos inovadores e duráveis. A gente cuidar cada vez melhor das nossas edificações. Porque, assim, às vezes a gente pensa muito no que está vindo, mas a gente não pensa naquilo que já existe, né? Nós temos edificações históricas, hoje o Brasil tem um déficit habitacional absurdo, mas nós temos muitas edificações que vão envelhecer, vão demandar cuidados, e o que a gente traz hoje é as soluções para o que está vindo, mas também soluções para a gente monitorar aquilo que já existe. Cara, fantástico. Guilherme, muito obrigado. Ó, galera, e não esquece, hein? Deixa o like aí e inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, né? Pra gente não perder e dar essa moral pra nós aí, pro YouTube poder indicar quanto mais inscritos a gente tiver e mais like, o YouTube vai recomendando pra outras pessoas aí, né? O nosso conteúdo aí, que é muito legal. Segue a gente lá no Instagram também, tem diversos cortes, tem várias coisas extras que a gente põe lá também, é muito legal, né? Quero agradecer também a ProMaster Distribuidora aí, que é fantástico, o pessoal dá aquela assessoria legal. Tem todos aí os produtos que a gente usa também, que são fundamentais, né? Para que a gente tenha uma boa impermeabilização aí e um tempo de vida útil da nossa edificação aí, né? Guilherme, obrigado. Obrigado, pessoal. E ó, não percam aí os próximos episódios aí, vem só, cada vez vem coisa mais bacana e conteúdo mais legal aí, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu.